Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Artes de Amanda. Hoje eu trago um vídeo para você que precisa de uma renda extra, mas nesse momento tem que ficar dentro de casa. Eu acredito que uma ótima opção é o artesanato. Você pode comprar o material pela internet e vender pelas redes sociais. Hoje e em qualquer momento você pode transformar um hobby em um negócio lucrativo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o básico para você começar com artesanato em feltro, assim como eu comecei. E ainda vou disponibilizar um molde gratuito de uma peça que vamos produzir aqui e foi criada especialmente para o canal com o tema do Dia dos Namorados. Então, se você já gostou da proposta, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo do canal. Sem enrolação, bora pro passo a passo! Bom, gente, para iniciar o nosso trabalho com feltro, a gente precisa ter pelo menos 2 tamanhos de agulha. A primeira, eu sempre digo que é melhor que você tenha uma que seja mais fácil de você colocar várias espessuras de linha. Por exemplo, se você usar uma linha mais grossa, essa aqui é mais fácil de você passar a linha. Não sei se vai focar aqui o buraquinho dela, mas ele é um pouquinho maior. E você tem também que ter uma agulha mais fina se você quiser aplicar alguma miçanga, alguma pérola que seja muito pequenininha, então é necessário uma agulha mais fina. Você precisa também ter alguns alfinetes e as linhas. Aqui eu tenho 4 opções de linhas. A primeira linha que eu usei, que foi a que me indicaram, foi essa linha aqui de algodão, que ela é para crochê. Ela é um pouco mais grossa. E dependendo da peça, acho que ela fica bem interessante, ela dá um destaque maior à costura. Ela vem 40 metros. Aqui a gente tem uma linha que eu gosto muito, que é de pesponto. Ela é uma linha de poliéster e é bem forte. Essa aqui, ela tem 30 metros. Podemos usar também uma linha de costura comum, que também é de poliéster, ela é forte, não é tão grossa quanto essa, mas essa aqui já vem numa quantidade maior, que é de 100 metros. E a gente tem também a linha de meada, que é uma linha para bordar. Essa linha, ela vem com 6 fios e ela vem com 8 metros. Então, é como se nós tivéssemos 48 metros de linha aqui, na verdade, porque a gente vai usar um fio de cada vez. O que é bom dessa linha é que a gente tem uma variedade enorme de tonalidades, de várias cores em várias tonalidades. Então, é muito mais fácil a gente procurar e encontrar as cores nessa linha. Nessa linha aqui, nós vamos usar apenas um fio. Então, uma dica na hora de tirar é você pegar, vamos supor que a gente quer usar apenas um pedaço desse tamanho. Então, nós vamos fazer um nó nela toda. Fazemos um nó aqui. E aí, vamos tirar apenas um fiozinho, que é o que a gente quer. O restante, a gente puxa. Então, a gente vai, corta a linha que a gente quer usar e o restante continua inteiro. É uma dica bem bacana isso para quando a gente for tirar e continua arrumadinha a nossa linha aqui. Você vai precisar também de uma tesoura. E essa tesoura, ela é apenas para cortar o feltro. Você não vai usar ela para cortar papel de forma alguma, porque senão ela perde o fio e você não consegue mais cortar. Você vai precisar também de cola quente e a cola de silicone fria. E para marcar o feltro, você pode marcar com um lápis simples ou uma caneta esferográfica, sem problema nenhum. Para fazer uma peça de feltro, você vai precisar de um molde. E aí você tem infinitas possibilidades de encontrar pela internet esse molde gratuito, ou você pode comprar de algum curso, se você tiver interesse, né? Se for a peça que você precisar fazer. Nós vamos fazer um varal de corações com o tema do Dia dos Namorados. Então, eu basicamente desenhei nas medidas que eu gostaria que tivesse. Uma dica que eu tenho para vocês: vocês não precisam de impressora para imprimir o molde, se não quiser, né? Eu, por exemplo, não costumo imprimir, eu gosto de tirar o desenho direto da tela do computador. Porque isso me possibilita de pegar um molde de um boneco de 10 centímetros e eu quero que ele tenha 20 centímetros. Eu aumento na tela do computador e consigo tirar o desenho. Basta que você coloque um papel comum desse sulfite na frente da tela do computador. Apenas com a claridade da tela você consegue ver perfeitamente e tira qualquer molde. Então isso é super fácil. Eu não costumo imprimir não, para falar a verdade. Você vai passar esse molde para o feltro. Eu usei aqui uma caneta comum, como eu falei para vocês, é uma caneta esferográfica comum.
E você vai riscar no avesso. Amanda, como que eu sei que é o avesso do feltro? A parte que tiver menos lisa é o avesso. Olha, a parte do lado direito, ele é muito mais liso, mais perfeitinho. Atrás você já vê mais algumas marcas, como se fossem uns buraquinhos assim. E também não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Sai como se fosse uma fibra do feltro. A gente puxa e sai um pouquinho mais, ó. Você percebe muito mais. Eu vejo muita gente passando o molde várias vezes, quantas vezes forem necessárias, e vão cortando um por um. Eu acho que me toma muito tempo. E é para isso que a gente precisa de uma tesoura amolada também. Aí a gente prende com alfinete os dois e aí já consegue cortar de uma vez. Coração que a gente acabou de cortar, eu vou transformar num cadeado. Então, ele tem um detalhe, que é esse outro coração um pouquinho menor, e que a gente vai aplicar aqui com a cola de silicone só para fixar no local, só no meio, porque aqui na ponta a gente vai fazer o ponto de alinhavo. E aí, para costurar, eu vou usar essa linha de pesponto. Vou pegar uma quantidade aqui de linha, que eu acho que é o suficiente. Uma dica também, não peguem um tamanho de linha muito grande, porque ela vai ficar dando nó e vocês vão se estressar. Como diz a minha avó, é linha de preguiçoso. Então, pegue uma quantidade razoável. Se acabar, você renova. Então, a gente dá um nozinho aqui atrás e vamos começar. Aqui no centro, entrei de baixo para cima, dou um espaço e volto com a agulha para trás. Primeiro ponto. Daí a gente tenta deixar sempre os mesmos espaços e os mesmos tamanhos desses tracinhos. E aí a gente finaliza aqui atrás com um nozinho. Ainda no nosso cadeado, a gente tem essa peça do molde, que a gente vai colar bem aqui. A gente vai colar também essa peça aqui. Eu vou começar a casear o coração primeiro, e depois a gente deixa para fazer essa parte aqui que vai ser separada. Como eu vou encher com a fibra, eu sempre procuro, para começar, um espaço que eu acho melhor para no final finalizar colocando a fibra. Então, por exemplo, não seria muito fácil se eu começasse por aqui por cima. Então, eu vou começar aqui por essa lateral. Então, com a linha já simples, um nozinho na ponta, segurando firme a minha peça, eu abro apenas para passar a agulha, bem aqui, pelo lado de dentro. Agora, com as duas peças, duas partes juntas, eu venho pela frente e passo a agulha, juntando os dois. Essa argolinha que fica, eu passo a agulha por dentro. E daqui a gente começa a casear. Eu dou um espaço, já pegando os dois de uma vez. Puxo, e a argolinha que fica, eu passo por dentro. A partir desse primeiro, a gente observa para fazer o ponto com essa mesma distância. Eu gosto de fazer assim, ó, logo de uma vez. Eu passei a agulha, já venho com a linha por aqui e já puxo. Aqui tá finalizando a nossa linha. Então, eu vou terminar aqui com um nó, como se eu estivesse finalizando normal.
Passo 1 e 2 vezes pela mesma argola. E aí a gente vai iniciar de novo, aqui pelo meio, no mesmo ponto que a gente terminou. Aí eu passo a nossa agulha por aqui. Não precisa dar nenhum ponto, é só passar ela aqui porque ela já fica presa e a gente pode continuar o caseado. Aqui a gente deixou um espacinho para colocar o enchimento. Aqui eu finalizo, mas eu não vou cortar essa linha, porque eu já vou aproveitar e já vou fazer a parte externa também. Nozinho, e aí passo por dentro, entre os dois feltros. Eu vou colocar uma fita, porque esse aqui vai ser um detalhe no nosso cordão de corações, né? E ao mesmo tempo eu vou precisar encher isso aqui. Então, como é bem fininho e pequeno, eu caseio um pouquinho e coloco um pouquinho de fibra. Aqui a gente tem o nosso cadeado. Aqui a gente vai começar a costurar a nossa chave. E ela tem um detalhe aqui, que é esse coração cor-de-rosa. A gente vai colar e depois fazer uma costura toda ao redor, como a gente fez aqui no coração. Aqui a gente não vai fazer o mesmo ponto alinhavo que a gente fez aqui no coração. A gente vai fazer o caseado, só que dessa vez colocando uma peça menor sobre a outra. Então, ele não vai aparecer aqui. Vou iniciar aqui por essa pontinha. Então, eu coloco de baixo para cima a agulha bem aonde finaliza o coração rosa, ó, bem aqui. Volto na mesma direção, tá? Como se fosse um ponto palito. Volto de cima para baixo, na mesma direção da onde eu entrei, mas no rosa, pegando os dois. E aí, eu volto pelo mesmo ponto que eu iniciei. Aqui, ó. O mesmo ponto na mesma direção que eu iniciei. Agora, como é que eu faço? Sempre de cima para baixo, pegando os dois feltros, de forma que a agulha saia bem rente aqui o coração. Na chave, eu vou iniciar por aqui, porque eu acho que vai me facilitar na hora de chegar até aqui, nessa parte maior, e aí eu colocar o enchimento. Aqui eu só vou parar, porque como essa parte aqui é muito fina, eu vou primeiro fazer o enchimento aqui, e depois eu venho caseando, trazendo pra cá, pra cima. Vai finalizar o detalhe aqui. Aqui eu vou mostrar como é que eu faço quando eu tenho um molde muito pequenininho para passar para cá. Ao invés de eu recortar e passar com a caneta, eu coloco uma fita adesiva no feltro e corto e fica perfeito. Bom, gente, aqui a gente já tem o nosso varal de corações quase completamente pronto. Aqui nós temos o cadeado que a gente produziu, a chave, e nós vamos apenas finalizar agora.
eu vou dizer para vocês como que eu montei. Eu usei uma fita de cetim cinza e coloquei os corações maiores com a distância de 11 centímetros entre cada um deles e os menores coloquei no meio. Sendo que como eu fiz 4 corações, nesses dois, logo após o primeiro e antes do último maior, é que eu vou colocar o cadeado e a chave penduradas no coração também. Vocês lembram que eu coloquei essa fita de cetim? Então, eu colei com a cola de silicone aqui no meio do coração menor. E é assim que a gente vai fazer com esse também e a chave. Aqui a gente vai medir, porque eu quero que eles fiquem mais ou menos com a mesma altura. Só que a chave é um pouco maior do que o cadeado. Então, eu tenho que medir para que eles fiquem mais ou menos na mesma altura. Gente, agora a gente vai prender aqui. Primeiro eu começo fazendo ponto caseado só aqui em cima para poder colocar ele aqui e aí depois a gente prender direto na fita. Pronto. Aqui basta, eu já prendi um coração no outro. Aí eu preciso fixar ele aqui na fita. Passar a fita bem pelo meio, centralizo bem. Agora a gente vai fixar com o próprio ponto. De um lado ele já tá preso. Agora a gente continua caseando para depois colocar o enchimento. A gente finalizou a nossa peça. Ela ficou super simples, mas muito linda, delicada. É um perfeito ornamento para você decorar o seu quarto para o Dia dos Namorados, ou um jantar para o seu namorado, obviamente, se você já mora com ele, porque estamos em quarentena, não é mesmo? Então, ficou uma peça bonita, uma peça simples. Você faz com pedaços super pequenos de feltros, então qualquer retalho que você fizer alguma peça, sobrou um retalho, por pequeno que seja, você faz um detalhe desse e não gasta nada. Então essa é outra dica que eu dou para vocês. Qualquer retalho, qualquer pedacinho de feltro vocês podem guardar. Inclusive todos esses corações menores, esses detalhes menores, todos foram feitos de retalho. Então o gasto é bem pequeno numa peça super bonita, que você com certeza vai conseguir vender aí. O varal de corações é uma coisa super simples. Eu apenas acrescentei um item a mais, alguns itens a mais. E a mesma coisa você vai fazer aí. Basicamente é a mesma coisa. Você aprendeu a fazer a costura, a fazer o corte, os materiais super básicos para você iniciar no feltro, assim como eu comecei, sem fazer curso nenhum. Eu apenas aprendi a fazer o ponto caseado e corri atrás dos materiais que eram necessários para fazer os bonecos que eu precisava na época que eu comecei. A sua peça é única porque você vai imprimir as suas características nela, o que você escolhe para colocar nela, os detalhes, mas também o acabamento, porque o acabamento perfeito, bem feito, com carinho, isso fala muito de você. E principalmente se você está fazendo uma peça para venda, você precisa se atentar a isso, a um bom acabamento. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi pensado principalmente para quem quer iniciar no feltro. Eu sei que tem muito material na internet sobre isso, mas eu quis passar um pouco da minha experiência. Eu espero realmente que tenha ajudado de alguma forma e qualquer dúvida pode deixar nos comentários, tá? Viram, gente? A gente não precisa de tantas coisas, não precisa investir tanto dinheiro para apenas iniciar. Eu vou botar aqui algumas fotos das primeiras peças que eu confeccionei apenas com o básico, com uma linha, agulha, o feltro nas cores que eram necessárias e os moldes gratuitos que eu consegui na internet. Viram só que coisas lindas a gente consegue produzir com o feltro? É um material super versátil, tem vários nichos de mercado para você trabalhar e que você pode vender pelas redes sociais, o que é melhor ainda, você não gasta nada. Eu sou completamente apaixonada pelo feltro, tudo que a gente pode produzir. E aqui no canal, além de compartilhar artes manuais com vários materiais, eu quero compartilhar muito do que eu produzo com o feltro, que é o meu queridinho. Eu espero que tenham gostado do vídeo, então curtam aqui embaixo. Se ficou qualquer dúvida, escreve nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E se você fizer essa peça aí, não esquece de me marcar nas redes sociais. Até o próximo vídeo!